A questão do justo e do ímpio. Na abertura do culto, nós lemos o Salmo 1, e o Salmo 1 fala com muita propriedade sobre isso. Bem-aventurado aquele que conhece o caminho da verdade, conhece o caminho da justiça, porque medita na lei do Senhor de dia e de noite. Segundo o salmista, esse é o caminho para você saber o que fazer, para que você possa ser um justo. E aí o justo não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele então escolhe as suas companhias, ele decide com quem anda, e por meio desta influência benéfica que ele produz, porque ele é um homem, uma mulher que pratica a justiça, e por caminhar no meio dos justos, essa troca produz uma sociedade melhor. É uma visão otimista, e é uma visão realista à luz das Escrituras. É possível nós construirmos uma sociedade mais justa se cada um de nós, individualmente, se tornar um indivíduo mais justo. E como nós somos cristãos, o exemplo que nós seguimos é o exemplo de Jesus. Jesus para nós é a referência. No Novo Testamento vai chamar de Jesus o justo, no singular. É um artigo definido, masculino, singular. Jesus é o justo. Ele é a referência. É para Jesus que nós olhamos. Então, semana passada eu falei sobre santidade, e que a santidade não é exterior, que a santidade não se mede de forma estereotipada, não são os costumes, não é a cultura, não é a roupa, não são estas coisas que vão determinar quem é santo e quem não é santo. E hoje eu queria aprofundar um pouco mais essa discussão e nós pensarmos sobre esse outro adjetivo que é tão importante, o adjetivo de quem é justo. Porque se Jesus é justo, se Deus é justo, e se nós somos discípulos de Jesus, e se nós somos filhos de Deus, nós também devemos amar e praticar a justiça. Mas o apóstolo Paulo vai discorrer muito bem na carta aos Romanos, que não é a justiça que procede da lei, mas é a justiça que vem pela fé. A justiça que é pela fé no Filho de Deus, assim está na carta aos Gálatas. É uma justiça que se estabelece porque nós cremos em Jesus Cristo e nos relacionamos com Jesus Cristo. E crer em Jesus Cristo significa obedecer a Jesus Cristo. Crer e obedecer são sinônimos. Quem crê, obedece. Obedece porque crê. E quem crê e obedece, de fato, pode ser chamado de justo. O texto que eu quero ler com vocês está no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no capítulo 10. É o conhecido texto onde Jesus vai proferir a parábola do bom samaritano. Mas eu quero observar como nasce essa conversa. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. A gente vai observar no texto que, para o evangelista, não havia sinceridade no interlocutor de Jesus. Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões.
Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo, passou a distância. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários, é a moeda daquela época, e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3, o sacerdote, o levita ou o samaritano, qual desses 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra lida. Dá-nos graça, dá-nos amor por ela, dá-nos ouvidos atentos para recebê-la e coração humilde para acolhê-la e nos curvarmos ante a soberania da tua vontade sobre a nossa. Amém. Quando este homem, de quem não sabemos mais nada, além de sua ocupação, ele era um intérprete do Antigo Testamento, ele conhecia as Escrituras e estava continuamente lidando com elas, ensinando-as ao povo. Quando este homem pergunta a Jesus o que devo fazer para herdar a vida eterna, o autor do Evangelho insinua aqui uma pergunta permeada de falsidade. Ele não estava interessado realmente na vida eterna. Ele queria colocar Jesus em choque com a lei, para de alguma forma causar embaraço a Jesus. Porque se Jesus responde alguma coisa que contradita frontalmente a lei de Moisés, Jesus estaria se indispondo contra todo um sistema religioso vigente. O que eu faço, Jesus, para ter a vida eterna? E Jesus, na sua sabedoria, devolve a pergunta ao homem. Interessante que no Evangelho de Lucas o diálogo é assim. No Evangelho de Mateus é diferente. Perguntam para Jesus e Jesus responde. Quando Jesus devolve a pergunta para o homem, ele responde com 2 versículos do Antigo Testamento. Amar a Deus, está lá no capítulo 6 do livro de Deuteronômio, e um outro texto que está também no Levítico sobre amar o próximo como a si mesmo. E Jesus diz então: está correto, é isso mesmo, amar é o caminho. Se você amar a Deus com todas as tuas forças, de todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o teu entendimento, se você amar o teu próximo como você ama a si mesmo, você vai cumprir toda a lei e aí você vai ser declarado justo. É daí que vem o pensamento recorrente que Jesus é um pregador do amor, que Jesus ensinou o amor, e que o mais importante no cristianismo, o exemplo maior que Jesus deu, foi o amor. Então, ama porque Deus ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O seu Filho, por outro lado, nos amou a ponto de se entregar na cruz e morreu por nós. E tudo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos pedem é que nós amemos. Então, a ética do amor, essa inclusive é uma linha filosófica defendida alguns séculos atrás, a ética do amor é a pauta principal da ética cristã. Quer ser um bom cristão? Ame. Pratique o amor. A questão é que algumas palavras são conceituais e passam a parecer muito abstratas para nós. O que é amar? Então, quando este homem perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? Mais uma vez, o evangelista
não está convencido da integridade daquele homem, e diz assim, ele estava querendo, na verdade, esquivar-se. Quem é meu próximo? Amar o próximo, mas quem é meu próximo? Meu parente? Meu pai, minha mãe, meus irmãos? Quem é meu próximo? Os meus amigos, os meus vizinhos? E Jesus então conta essa conhecida parábola do bom samaritano, que é um cidadão de um povo que não tinha contato com os judeus, muito pelo contrário, havia uma certa animosidade. O que seria mais próximo hoje para você entender, seria mais ou menos assim, um judeu estava caído lá, tendo sido vítima de assaltantes, e passou por ele um sacerdote lá, judeu ortodoxo, ultraconservador. Passou por ele, passou de longe. Porque, afinal, o judeu ortodoxo, conservador, com seu chapéu preto, suas barbas longas, vendo aquele homem ferido e nu, num dia de sábado, não quis tocar num homem assim para não contaminar-se. Aí depois passou um outro cidadão religioso, não tão ortodoxo assim, mas era também um cidadão lá de bem, mas israelita também, o israelense moderno, passou de longe. E passou um palestino, que estava voltando do seu lojinha, depois de ter fechado a sua lojinha lá em Jerusalém, onde vendeu os seus pequenos coisinhas de bazar para os turistas, e então ele estava voltando para a sua casa semidestruída na faixa de Gaza, mas ele encontrou aquele homem nu e ferido, não se preocupou com quem ele era, e levou ele para casa e cuidou dele. Seria algo mais condizente com os nossos dias de hoje. Um palestino ajudando um judeu ferido. Em alguns lugares nós teríamos que dizer um islâmico ajudando um cristão, ou um cristão ajudando um islâmico, porque infelizmente em alguns lugares eles andam se ferindo sem necessidade. Então Jesus usa o exemplo de duas pessoas que normalmente não teriam interesse um no outro, para dizer que o próximo foi aquele que usou de misericórdia, aquele que se importou, aquele que se preocupou, aquele que fez alguma coisa, não aqueles que passaram de longe. Só que na parábola Jesus está sendo duro, porque quem o está interrogando, quem está dialogando com ele, é um intérprete da lei. E Jesus coloca como indiferentes um sacerdote e um levita, pessoas da mais alta reputação na religião que aquele homem professava. Ao fazer isso, Jesus intencionalmente está colocando o templo de Jerusalém, o serviço de Jerusalém e toda aquela estrutura religiosa na classificação dos indiferentes com as necessidades das pessoas. Jesus está dizendo que o sistema religioso de Jerusalém é desprovido de amor, é indiferente, é uma crítica. Quando Jesus fala para os discípulos, se vocês tiverem fé, vocês dirão a esse monte, lança-te ao mar, isso vai acontecer. Jesus estava falando exatamente daquele monte Sião, onde estavam lá o templo e aquela estrutura religiosa. Jesus estava dizendo aos seus discípulos que se eles tivessem fé, eles iam implodir aquele sistema religioso. E aquele sistema religioso, de fato, foi removido. No ano 70, o templo foi destruído, conforme Jesus havia profetizado, e aquele sistema religioso deixou de existir. Por quê? Porque não cumpria as finalidades para as quais foi planejado. Não servia a causa de Deus. Não promovia a misericórdia do Deus misericordioso, a bondade do Deus bondoso, a justiça do Deus justo. Mas era um sistema que só dilapidava
o direito do órfão e da viúva. Eu fico lamentando que a única coisa boa que Jesus viu no templo, aliás, Jesus viu duas coisas boas. O louvor das crianças, que diziam que ele era o filho de Davi. E a outra coisa boa que Jesus foi no templo, foi a viúva pobre, que deu as suas duas únicas pequenas moedas e colocou num gasofilácio, onde os ricos já estavam colocando o seu dinheiro. Tanto lugar bom para aquela mulher pôr o dinheiro, e ela foi dar as suas últimas duas moedinhas no gasofilácio de uma Jerusalém que não fazia nada por ela. Ela deu a sua melhor oferta para quem nem merecia ela. Por isso que aquele sistema foi demolido. Quando Jesus fala do levita e do sacerdote, é intencional. É intencional. Vocês não têm misericórdia. Vocês estão indiferentes. O povo está aí nu, o povo está aí ferido, o povo está aí sofrendo, à margem, na marginalidade, à beira do caminho, e vocês são cegos, indiferentes, vocês não se importam. A parábola do bom samaritano foi proferida intencionalmente. E Jesus, então, nos ensina que o próximo é aquele que tem compaixão, aquele que tem misericórdia. E o próximo, olhando do outro lado, é aquele que está necessitado, não importa quem seja. Então, o que é ser justo? O que é ser justo hoje em dia? Como nós podemos ser justos? Eu vou ler toda a lei e vou observar aqueles ritos todos e vou cumpri-los. Paulo disse que essa justiça da lei ninguém conseguiu obedecer. Ou em um ou em outro, alguém pecou. E quando você peca em um, é como se você tivesse pecado em todos. Então, na justiça da lei, ninguém se salvou. Deixa esse negócio de lado. Então, vamos por que caminho? Vamos pela justiça que é pela fé. Vamos pelo caminho de somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, vamos pelo caminho de permitir que Deus nos salve. Nós seremos salvos por Deus. Nós seremos resgatados por Deus. Nós seremos aperfeiçoados, santificados, transformados, alcançados, libertos. É Deus quem vai fazer em nós, quando nós entendermos que por nós mesmos somos insuficientes para isso. Quando nos rendermos à graça e à misericórdia de Deus. Uma das dificuldades que nós temos é o nosso desejo de nos salvarmos a nós mesmos. O nosso desejo de nos justificarmos a nós mesmos. Talvez você diga assim, não, pastor, eu não penso assim, Zé. Eu não penso assim. De vez em quando você precisa de uma bênção especial. E aí alguém diz para você, você tem que pagar o preço. Faz um voto. Ora de madrugada, jejua 7 dias. Depende da igreja que você vai, dá uma oferta grande. O que é isso? Você está confiando na graça de Deus? Não, você está barganhando com Deus. Faz uma campanha. Quantas vezes alguém já chegou para mim e falou assim, pastor, culto dia de semana, vem tão pouca gente, pastor, será que se a gente fizesse assim um culto de campanha, e aí o pessoal não animava para vir, e tem hora que eu me sinto até tentado, eu falei, caramba, né, semana da vitória, da conquista, será que dá uma vontade de fazer alguma coisa, e aí depois eu penso bem e falo assim, não vou entrar nessa, não. Eu tenho que continuar acreditando no que Jesus disse. Se você pedir, crendo, sem duvidar, você vai receber. Então, não depende de vir 7 vezes, 20 vezes, 30 vezes na igreja.
Não depende de 3 ofertas, 5 ofertas, orar de madrugada, depende de você ter fé. E eu fazer isso, te enganar para que você faça aquilo que eu quero, dizer que se você vier 7 vezes em 7 cultos, para a minha igreja ficar mais cheia e eu ficar mais feliz, eu não vou fazer isso não. Eu vou resistir a essa tentação. Eu sei que alguns vão dizer, poxa vida, pastor, eu vou ter que fazer campanha lá em outra igreja então? Eu sei, talvez você sinta a necessidade disso. Alguns sentem. Porque tem essa cultura de que preciso conquistar a minha bênção. Nós somos treinados a isso. Então eu tenho que ser justo para agradar a Deus. E ser justo é cumprir as ordens e os rituais e as ordenanças que o sistema religioso nos impõe. Na época de Jesus era o sistema dos escribas e dos fariseus. Nos dias de hoje, são os nossos sistemas que nós criamos. São os nossos ritos. Mas é a mesma coisa. Muda a roupa, mas a estratégia é a mesma. São ritos de homens que querem que os outros façam aquilo que eles acham certo. Para que então o sistema religioso se mantenha. É uma máquina. A religião é uma máquina que não tem coração, tem cabeça. O sistema tem que funcionar. Mas quando ela perde o coração, ela perde a razão de ser. Deixa de ser igreja de Deus para ser um negócio religioso. Deixa de ser um empreendimento celestial para ser um empreendimento humano. Deixa de cumprir os propósitos para os quais o Evangelho foi trazido como boa nova de salvação e se torna uma notícia que serve aos interesses de alguns. Mas o Evangelho de Jesus é muito radical. Quando a gente pensa exatamente o que Jesus quer dizer com amor e misericórdia, a gente percebe que é um desafio grande demais para a gente. E eu quero convidar você a juntos lermos o Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no capítulo 6, no chamado Sermão da Planície, onde Jesus vai apresentar o que ele chama de amor. E de uma forma ainda mais radical do que o comportamento feito pelo samaritano, que tratou de um estranho, cuidou de um estranho, já é um fato bom. Mas quando Jesus profere para os seus discípulos um ensinamento, ele vai além dessa ideia de ajudar um necessitado. É mais do que cuidar de um ferido e dar dinheiro ao estalajadeiro. Lucas 6:27 diz assim: digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês, ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, e ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Vamos parar um pouquinho, mas nós vamos seguir com o texto. Jesus é radical ao dizer que não é apenas para amar os amigos, mas é para amar também os inimigos. Veja que a palavra do bom samaritano é um samaritano cuidando de um judeu, povos que não tinham amizade. Mas eles, teoricamente, eram 2 estranhos. Aqui, Jesus está dizendo para abençoar quem nos amaldiçoa e orar por quem nos maltrata. Não resistir a quem de alguma forma nos agride, e não resistir a quem nos toma alguma coisa. Mas se lhe pedir, que lhe dê o que pede e não exija nada de volta. Um
dos filmes e livros que mais me impressiona é o tão conhecido livro do Victor Hugo, Os Miseráveis, que deu origem a peça de teatro e a filmes, né? Os Miseráveis é uma história muito bonita e conta a história de um ladrão, Jean Valjean, que está roubando os castiçais de prata da igreja, sai de lá com ele, a polícia o prende, leva-o até o bispo, diz assim, olha, esse homem estava aqui, ó, fugindo com os utensílios de prata da igreja. E o bispo então fala, não, ele não roubou, eu dei a ele. Aí o ladrão fica atordoado com aquilo, porque ele havia roubado. E o policial sabe que ele é ladrão, e sabe que o bispo está mentindo. E toda a trama do filme se passa em função disso. O bispo agiu com graça. O bispo ofereceu a ele o perdão. E é isso que a igreja deveria oferecer. Graça, misericórdia e perdão. Então a história é muito interessante. Se você tiver interesse, leia. É um clássico da literatura mundial. É um filme bem interessante, um musical principalmente, embora triste, mas é uma história baseada no Evangelho. É o Evangelho da graça, como cantou o coral essa noite. É o Evangelho da graça. Amar os inimigos. Quando o bispo decidiu amar aquele ladrão, ele fez o papel da igreja. Quando ele decidiu dar ao ladrão aquilo que ele furtou, ele desfez o roubo. Jesus é ousado quando ele propõe isso, porque a lei dizia, ama o teu amigo e odeia teu inimigo. Mas nós não devemos ser justos segundo o padrão da lei. Nós devemos ser justos segundo o padrão de Jesus. E o padrão de Jesus é muito mais difícil. Sabe aquela dúvida que você tem quando alguém vem te pedir R$2 para comprar um lanche? Hoje eu estava com 2 contos no bolso assim, o cara chegou, olha, amigo, eu estou precisando de R$5 para lanchar, eu fiz aqui um peixe lá com umas folhas, ele fez uma arte lá, eu troco por R$5. Eu falei, amigo, eu tenho 2, estou aqui, ó. Vai com o teu peixe, está aqui. Esses dias veio um cara com uma conversa para o meu lado aqui, olha, eu sou presidiário, saí do presídio, mas estou lá com a minha filha doente, eu preciso de dinheiro para comprar fralda, para comprar leite e tal. Eu falei, tá, me dá uma hora, vai dar uma volta aí e volta. Aí eu fiquei pensando, né, o que eu faço com esse cara? Vem com aquelas conversas de malandro, tentando meio fingir que ele é perigoso e tal, né? Aí, quando ele saiu, eu fui atrás dele. Falei, vem cá, cara, você quer trabalhar? Quero. Eu tinha 66 peças que pesam 11 quilos para levar no 2º andar. Falei, tá, sobe isso aí para mim. Aí eu te dou o teu dinheiro. Pronto. Posso trocar de roupa? Posso. Depois foi lá no banheiro, trocou de roupa, pôs uma bermuda, uma camiseta, carregou tudo. Aí ele trabalhou. Eu não fiz favor nenhum para ele. Ele não ficou me devendo nada. Ele trabalhou. Fez um serviço que eu não queria fazer. E eu paguei para ele. Resolvemos o problema. Ele chegou dando uma de mal, mas foi embora bonzinho que só. Porque ele não era tão mal quanto parecia. E eu também não sou tão durão quanto parecia. Vocês estão entendendo? Alguém vem numa igreja, aí quando eu falei para ele dar uma volta, eu falei, vai nas outras igrejas, vê se acha mais alguma coisa aí. Ele falou, não, não tem ninguém. As igrejas estão todas fechadas. E essa é a história que eu ouço muitas vezes, né, de quantos nãos as pessoas ouvem. Eu sei que tem muito desonesto, tem muito trambiqueiro, tem muita coisa errada por aí. Não é fácil você ser bonzinho o tempo todo. Mas, irmãos, eu prefiro errar sendo bom do que errar sendo avarento e duro. Principalmente quando eu erro com o dinheiro de vocês. Essa vez eu errei com o meu, eu dei do meu. Vocês estão entendendo? Porque tem hora que você precisa ser bom.
Não sei se ele merece, não sei se é verdade, mas não me importa. A minha parte é fazer o bem. Mas você vai ser trouxa se todo mundo que te pedir dinheiro você der. Às vezes eu já fiz papel de trouxa. Mas eu creio que a maior parte das vezes eu fiz papel de pastor. Eu acho que a maior parte das vezes foi melhor ter ajudado. Algumas vezes eu devo ter sido enganado, mas eu creio que na maioria das vezes foi melhor ter ajudado. A gente tem que aprender a lidar com amor, com essas dificuldades da vida. Há muitas pessoas que têm uma vida difícil e precisam de ajuda. E a gente precisa simplesmente escolher amar. Inclusive aqueles que falam mal da gente. Eu já tive algumas experiências muito interessantes. De gente que ficou brava comigo e falou coisa de mim, e passa um tempinho. O pastor, eu precisava conversar com você. O que foi? Estou precisando disso. Tá bom, filho, bora. Vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho junto. É tão bom, gente, quando você pode se reconciliar com alguém fazendo o bem. Isso é tão cristão, isso é tão normal, não é? Então a gente precisa aprender a superar as dificuldades, superar os que nos maldizem, superar aqueles que falam mal da gente. Deixa essas coisas para lá. Aquele parente que falou mal, que postou coisa na rede social, deixa essas coisas para lá, faz você o papel de cristão, faz o papel de bobo, vai lá e leva o presente, vai lá e pede perdão. Sei que você vai falar, pô, mas quem errou não fui eu, foi ele, eu que vou pedir perdão. O cristão é você. Teu Jesus foi crucificado. E lá na cruz disse o quê? Perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, gente, vamos parar com esse negócio de complicar a vida. Nós temos que resolver os nossos problemas, não é? O texto segue. Se vocês amam aquele que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso, é uma troca de benefício. Por isso que tem muita gente sendo presa como chefe de quadrilha, porque um ajuda o outro, não é? Os ladrões se ajudam. 34, e se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Os banqueiros fazem isso, e cobram uma pequena taxinha. Não é? O banqueiro empresta dinheiro para quem ele espera receber de volta. Ele faz isso por bondade. Os bancos são instituições generosíssimas, gente. Principalmente os operadores de cartão de crédito. Quanta bondade eles têm no coração. Não é? Fazem tudo por bondade. Você pode comprar o que você quiser, que eles pagam para você. Os pecadores também emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Então, a nossa justiça, como disse Jesus, Mateus capítulo 5, tem que exceder a dos escribas e fariseus. Os escribas e fariseus fazem o bem para quem faz o bem para eles e fazem o mal para quem faz o mal para eles. Nós fazemos o bem para todos. Ser cristão é isso, é ir além. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada. Antigamente era recalcada, né? Você sabe o que é prensada, recalcada? Sabe quando você vai encher o seu copo de sorvete? Lá em casa eu faço assim, quando eu ponho sorvete para os outros, eu ponho uma colher, ponho outra e sirvo.
Quando eu ponho o meu, eu ponho uma e soco. Ponho outra e soco. Ponho outra e soco. É prensada. Para caber o quê? Para caber mais. É assim que eu tomo sorvete lá em casa. Certo? E tem alguns discípulos aqui, pelo visto. Tem alguns seguidores que fazem a mesma coisa. Primeira vez que eu ensino isso, e tem gente que já sabe. Ok? Então, essa medida prensada, sacudida, é a ideia que pega o saco assim e deixa... Sabe quando você pega o pó de café, aquele pó de café que você abre a embalagem e bate lá para sair aquele pozinho que está no fundinho das dobras? É isso aí. Aquela pasta de dente que você espreme ali no canto da pia? É isso aí. Prensada, sacudida, transbordante será dada a você. Deus vai dar tudo de volta para você e mais. Porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Então, quando eu pratico a misericórdia, quando eu pratico a bondade, quando eu pratico a generosidade, eu estou me preparando para receber tudo isso de volta. Está bem? A nossa justiça, portanto, irmãos, não é a justiça da lei, não é a justiça do olho por olho, dente por dente. A nossa justiça foi o olho, quer o dente agora? Foi uma face, quer a outra? Mais alguma coisa? Quer levar também a túnica, já que você está levando a capa? É oferecer mais, é perder para ganhar. Agora, se na sua casa tem alguém com quem você não fala, se na sua igreja tem alguém com quem você não fala, se no seu trabalho tem alguém com quem você não fala, se na tua parentela tem alguém que você não suporta, está na hora de você resolver esse problema. Está na hora de você perdoar, está na hora de você acertar, está na hora de você resolver. E aí eu quero me reportar, para encerrar, a uma outra palavra de Jesus. Mateus capítulo 5, ele fala. Aliás, é só isso que já está no capítulo 6. Se você vai lá oferecer a sua oferta, e aí é uma oferta pelo pecado, você vai a Deus pedir perdão dos seus pecados. Você vai oferecer o seu sacrifício de expiação. Isso é coisa da religião deles, lá atrás. Hoje a gente não faz mais isso. Mas se você vai lá pedir perdão a Deus, e teu irmão tem alguma coisa com você, antes de se acertar com Deus, vai lá e se acerta com teu irmão. Jesus, na oração do Pai Nosso, na sequência ele disse, porque se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Então, lamento dizer, enquanto você não abrir o seu coração para perdoar quem te fez mal, a sua conversa com Deus acerca de ser perdoado vai ficar sobre a mesa. Questões pendentes. Tem lá o teu pedido, Deus, me perdoa. Aí Deus olha lá, mas ele não perdoou o outro ainda. Deixa aí. A hora que ele se acertar lá, a gente libera. Está entendendo? A justiça segundo Jesus Cristo é assim. Quem pratica misericórdia, acha misericórdia. Quem quer ser muito duro com os outros, vai ser tratado com dureza. Eu já vi alguns colegas pastores sofrerem muito por terem sido excessivamente rigorosos e duros. E com a dureza que trataram, depois foram tratados. Eu já vi pais, na velhice, amargarem o desamor de seus filhos, porque foram excessivamente duros. Eu já vi amigos perderem bons amigos, porque quiseram ser mais legalistas do que o próprio Moisés. Cuidado. Jesus não concordava com os escribas e fariseus nestas coisas. Jesus propôs algo novo. Amor, compaixão, misericórdia combinam muito mais com ser cristão.
ser justo à luz de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. É na cruz de Cristo que nós conseguimos matar o nosso eu. É na cruz de Cristo que nós conseguimos, Senhor, crucificar o velho homem que insiste em seus direitos, que insiste na busca de poder, que insiste no desejo de dominar, escravizar, assenhorar-se. É na cruz de Cristo, Senhor, que eu encontro a inspiração para me doar, para me entregar, para ceder, para oferecer a outra face, para render-me. É na cruz de Cristo que eu entendo a não resistência. É na cruz de Cristo que eu entendo o que é renúncia. É na cruz de Cristo que eu entendo o que é sofrer por amar alguém. E o que é amar incondicionalmente. Senhor, que a cruz nos inspire a renunciarmos aos nossos caprichos, ao nosso ego, ao nosso orgulho ferido, para nos reconciliarmos uns com os outros. Todos, Senhor, nos reconciliarmos, homens e mulheres, pais e filhos, maridos e esposas, irmãos e irmãs, famílias, parentes, amigos, crentes da mesma igreja, que nós nos reconciliemos uns com os outros, para vivermos de fato a paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Ajuda-nos, Senhor, a nos convertermos assim, à justiça de Cristo, à justiça dos misericordiosos, dos generosos, dos bondosos, que amam os ingratos e maus, porque sabem que um dia também foram assim. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.